A seguir, você vai conhecer a história do Sanatório Naval de Nova Friburgo, que se instalou na Serra e passou a ser usado para tratar doentes com tuberculose. Nem todo mundo que mora em Nova Friburgo, na região serrana do Rio, sabe, mas o município guarda uma importante relação com o tratamento da tuberculose. Aqui, muitas pessoas, principalmente militares trazidos de outras partes do país, receberam cuidados a partir de 1930. Apesar disso, a vinda da Marinha para a cidade teve como motivo uma outra doença, que atingiu muitos marujos alguns anos antes. O beriberi é uma doença que os marinheiros têm devido assim, à longa exposição no mar. Mas não escolheram Nova Friburgo somente pelo seu clima salubre, o seu clima de altitude. Escolheram também Nova Friburgo porque havia aqui o Instituto Sanitário Hidroterápico do médico Carlos Éboli e eles faziam uso das duchas nesse instituto. Essas duchas eram umas verdadeiras chuveiradas de água muito forte, muito intensa, fria e que funcionava assim como uma espécie de fisioterapia. Mas para que a Marinha ganhasse uma sede no alto da serra, houve muita resistência. O médico Carlos Éboli morre. Esse instituto praticamente fica com uma situação financeira difícil e a Marinha do Brasil, através do Barão do Ladário, inicia negociações com a viúva do Carlos Éboli para comprar esse estabelecimento. Rui Barbosa faz uma carta aberta ao Barão do Ladário se queixando dessa aquisição, dizendo que a vinda da Marinha ia macular a cidade de Nova Friburgo. Então a Marinha tenta comprar o Hotel Leroy. Mais uma vez, Rui Barbosa intervém, fala que é um absurdo a Marinha se instalar no centro da cidade. Ele acaba convencendo a Marinha a não adquirir o Hotel Leroy. Apesar das tentativas frustradas, em janeiro de 1910, finalmente a Marinha instalou a sua sede em um hospital em Friburgo, para tratar os pacientes infectados com a tuberculose. 2 anos depois, se descobre que o beriberi era uma deficiência vitamínica. E você tomando vitamina B1, você poderia se curar. Então não havia mais necessidade desse tratamento intensivo. Então a Marinha volta à sua atividade para a cura de uma outra doença, que é a tuberculose, que é uma doença muito antiga. Todo mundo tinha um tuberculoso na família. Esse foi um período muito triste para a história do sanatório. Muitas pessoas morreram porque os recursos da medicina ainda eram escassos para a época. O apoio veio da fé. As irmãs da Ordem de São Vicente de Paulo, na década de 40, vieram ajudar. Elas cuidavam da lavanderia, da rouparia e também um auxílio espiritual, né? Inclusive aqui tinha um capelão militar, e depois eles acabaram construindo uma capela que era consagrada a Nossa Senhora da Conceição. Na década de 60, com o avanço do tratamento da tuberculose, o hospital passou a ser referência no combate de outras doenças. É descoberto o primeiro antibiótico e começa a utilização para o tratamento da tuberculose. O hospital ele atendeu até o início dos anos 90, sendo que de 80 a 90 ele já não era mais exclusivo para a tuberculose. Ele tinha um atendimento para diversas patologias. E depois de ficar fechado por muito tempo, atualmente, o antigo hospital é mais usado pelos militares. Ele ficou fechado até o início de 2020, quando a Marinha decidiu reformá-lo. A gente ainda preserva algumas áreas que ainda podem ser adaptadas, guarda ainda a história do que foi um dia como hospital realmente de tratamento de tuberculose. Mas afinal, qual o motivo desse local se chamar sanatório? A palavra não se refere apenas a doenças mentais, como muita gente acha, mas para o tratamento médico em geral. Até hoje, militares e seus dependentes recebem aqui, nesse espaço, alguns atendimentos voltados à saúde. Sanatório, ele é um termo que vem como intenção de cura. Então, no final dos anos 90, ele tem essa tendência a ser associado com doenças psiquiátricas. E ao longo da história,
Nova Friburgo foi muito valorizada como uma cidade de clima ímpar no Brasil e no estado do Rio de Janeiro, e a Marinha escolheu esse local para iniciar o tratamento dos seus militares. Seja pela sua história marcante contra as doenças ou pelo belo cenário, andar pelo sanatório é como voltar no tempo.